Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje estamos dando início aos nossos programas especiais de férias e contamos com a presença da pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ana Felícia. Ana está aqui como pesquisadora, membro da Poiesis, não é isso, Ana? E você tem uma área de pesquisa muito instigante. Vamos começar falando sobre essa área, Ana. Sim, então, eu me envolvo diretamente com a pedagogia, então o campo grande da educação, e com a filosofia. E pela filosofia, eu estudo filosofia das diferenças, não é? Então, nesses caldos entre educação e filosofias da diferença ou das diferenças, acabamos desenvolvendo um estudo assim, profundo sobre potência humana criadora. Então, que vem, assim, é um estudo que perpassa desde os antigos, então nós vemos assim, desde Aristóteles estudando o que ele pensava sobre poieses, até chegarmos nos nossos dias. O que é poieses? Então, olha, nossos estudos, poieses, vou começar assim com poieses, então já que tu me perguntas, né? Poieses é toda aquela produção na vida, toda aquela produção que te traz alegria e que te desloca num tempo e num espaço telúrico. Então, a poiesis é aquele trabalho, aquela produção que é arremessada, que ela é atravessada pela potência humana, onde o sujeito se esforça bioantropoeticamente o máximo, porque ele é apaixonado por aquilo que ele trata e faz. E hoje nós estamos discutindo essa poiesia coletiva, de maneira que a gente também trama na possibilidade da construção de cidadanias coletivas poéticas, ou seja, grupos coletivos que vão se organizando para mover obstáculos culturais ou políticos de maneira mais intensa, que é para responder um pouco a esse lugar que somos de sujeitos históricos, porque produzimos história todo dia, toda hora. Então, um pouquinho isso. Sim. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o programa Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do site. O site do SINT-RN veicula as últimas notícias da luta do sindicato e da classe trabalhadora. É atualizado diariamente e permite comentários e interação com as redes sociais. Quem acessa o site fica por dentro de todas as notícias das ações do sindicato de forma rápida e dinâmica. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública, hoje falando sobre filosofia, hoje falando sobre um nível de pedagogia bastante amplo, mais elevado aqui, com a pesquisadora Ana Felícia. Ana, lembra muito a ideia do pensamento dos gregos, dos pré-socráticos, né? Essa coisa da potência de agir, né? Essa ideia dessa força que nós temos, que é o significado da própria alegria de viver. É mais ou menos por isso, por esse caminho que anda esse pensamento? Quando a gente pesquisa, a gente procura assim, ir às raízes, assim. Por isso que a gente diz, vamos fazer uma pesquisa, seja uma pesquisação radical, nós vamos às raízes, né? Então, é claro que quando nós vamos estudar a potência humana criadora, a gente faz um percurso, como se a gente fizesse assim, esticasse um fio e fosse parar lá mesmo na Grécia, né? E de lá a gente vem de novo, para ver o que a gente vai encontrando no caminho. Eu queria saber como é que se mede essa potência, tá? Por exemplo, no seio da escola da cultura. Vamos pegar a filosofia e vamos trazer para ela encarar a realidade, né? A gente aqui no Rio Grande do Norte, nós temos, não sei se acontece no resto do Brasil, mas aqui professores que passam em concurso, muitas vezes eles vão até a escola, onde eles foram colocados para trabalhar, e quando eles se deparam com essa realidade, muitos desistem.
muitos não sequer assumem o cargo para o qual passaram. Então, como é que a execução dessa potência humana dentro de uma realidade tão dura, né? Dentro de uma realidade, na verdade, tão assustadora para alguns? Olha, assim, nós não temos uma medida única para todas as pessoas que, por exemplo, nesse caso que tu trouxeste, entram no campo da docência. Produzir essa potência para se colocar num lugar mais áspero, mais endurecido, não é? Com menos condições e manter essa potência, nós temos estudado muito que passa pela consciência do sujeito de onde ele está querendo pisar. Uma consciência política do próprio ofício, digamos assim, alguém que na sua formação ele vai ter uma experiência potente que vai lhe colocar assim com todas as letras que o campo que ele vai pisar, o chão que ele vai pisar é um chão da dureza, que é hoje o chão da escola. Então passa por uma formação, né? Passa por uma questão de escolha. O educador, a educadora também precisarão estar escolhendo de que lado eu estou. O que é que eu defendo quando eu entro na minha sala de aula? O que eu defendo? Os meninos e a construção do conhecimento? Ou eu defendo uma educação jesuítica, uma educação tradicional, uma educação do autoritarismo? Eu defendo uma educação democratizada, respeitosa, includente, amorosa e profunda, de maneira que seja um espaço onde o conhecimento ajude as crianças, os jovens a abrirem as janelinhas e enxergarem mais longe. Então, é isso que eu defendo? Ou eu defendo uma escola que tenha mais ou menos assim, um parentesco com a fábrica, com a indústria, com o mercado, com o lucro, ou de preparar esse jovem de uma vez para ele entrar no mercado de trabalho quanto antes, que é para de novo ser seduzido pelas forças econômicas das empresas, né, e da indústria como um todo, num mundo globalizado. Então, essa definição, eu estou a favor de quem? Quem eu defendo quando eu estou fazendo a minha docência, não é? Ou quando eu me aparto, quando eu viro ali quase um técnico sem tanto compromisso político, não é? E apenas professoro. Então, essas questões todas são as que definem se o sujeito consegue ficar ou se ele vai embora, ele não aguenta a docência. Nós estamos com um problema de adoecimento dos professores, isso é importante de colocar no país inteiro. Deixa eu só dar um rápido intervalo para a gente continuar com esse papo, tá? A gente volta já. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com o Extra Classe TV especial de férias, hoje entrevistando a pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ana Felícia. Ana, você estava falando sobre a questão da doença, né? Do adoecimento, né? Dos docentes. E isso daí, você está falando ao mesmo tempo de potência, né? Da potência, isso. E nesse caso é a perda de potência, não é isso? Perda perfeita, é essa leitura mesmo. Assim, já há alguns anos a CNTE realizou uma pesquisa no Brasil,
de norte assim, a sul, né, sobre os professores, porque vinha aquele fenômeno, o professor cansado, o professor entrando em muitas licenças, o professor não aguentando, o professor desistindo, né, entregando assim, o seu cargo de volta e dizendo não vou embora. E então o CNTE veio nos ajudar e colaborou com essa pesquisa chamada Síndrome de Burnout. Eles acabaram, então, concluindo que o professor brasileiro está com essa síndrome de Burnout. Burnout seria, assim, num resumo, a condição de um professor que se adoeceu, que está adoecido pelas mínimas condições, pelas condições precárias de trabalho, né, de valorização profissional, de condições para ele ir para esse trabalho, para ele sobreviver, para ele manter a sua vida com dignidade. E ele, então, é acometido, vai adoecendo, vai se estressando, né, vai com síndrome de pânico, vai ficando tenso e acaba desistindo de educar. Então, e nesse caso ele desiste e continua trabalhando. Isso mesmo, é uma desistência. Então ele fica na escola, mas ele desiste da inovação, de tudo aquilo que move a educação transformadora. Então ele desiste da inovação, da transformação, do novo, do inédito viável, da criação. Ele desiste da autoria, do seu trabalho como um trabalho autor. Né, de um sujeito que fala por si mesmo, e aí ele entra naquele outro acolhimento que os governos exatamente é o que esperam de nós, que é um sujeito fica mais submisso, mais concordato, né, conforme e em sala de aula ele não consegue fazer essa produção transcriadora, como a gente chama, porque ele está adoecido. Então hoje nós estamos nessa pesquisa do CNTE de anos atrás, mas agora nós vemos acompanhando outras pesquisas juntas que se tramam com a do CNTE e só aprofundou. E hoje nós estamos vivendo em muitos estados brasileiros, é preciso dizer isso, que nós estamos vivendo assim, um desmantelamento da escola pública, uma desmontagem, não é? Nós estamos sofrendo um processo de avanço de grandes blocos privados de educação, avançando contra a escola pública. Então, os governos, de acordo se são comprometidos ou não, eles deixam isso acontecer, não é? São cooptados ou não produzem políticas que pudessem estar nos protegendo. Então, assim, nós estamos vivendo muita perda de potência, né, na educação no Brasil, e de potência desse imaginário coletivo dos professores, dessa força coletiva. Então, por isso que nós nos reunimos, né, em seminários, em produções, em pesquisas. Quem se sente potente assim para lutar, puxa outros. Nós estamos, em todo o Brasil tem frentes, né? Só que sempre assim, as frentes hegemônicas, elas têm sido maiores do que nós. Realidade dura, né? Muito dura. Nós conversamos com a pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Ana Felícia. Ana, muito obrigado por sua participação. Vamos torcer que essa união, né, dos profissionais de educação retome essa potência tão querida, tão necessária para o nosso futuro enquanto nação, não é isso? Com certeza. O que nós precisamos, assim, é de estarmos convocando e nos autoconvocando. Nesse momento, o país precisa de pessoas que acreditem nos seus próprios projetos de vida, que acreditem nas crianças, que acreditem na juventude, que acreditem que é possível, não é? Nós todos juntos construirmos assim, forças diárias, de lutas mesmo, para tentarmos buscar os nossos próprios direitos. Isso aí. E o programa Extra Classe TV especial de férias vai ficando por aqui. Próximo domingo nós temos mais uma edição. Até lá!